Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse vídeo é um trabalho desenvolvido por alunos de Medicina da UFAL, Campus Arapiraca, sob a orientação do professor Tairone Barreto. Iremos falar um pouco das emergências clínicas. Nesse vídeo especificamente, iremos falar sobre as emergências hipertensivas. Esse vídeo será apresentado por mim, Ariane Vitória, e pelo meu amigo Carlos Júnior. Para podermos falar um pouco das emergências hipertensivas, precisamos ter primeiro a definição. Ela é um tipo de crise hipertensiva. O que seria uma crise hipertensiva? É um aumento súbito da pressão arterial para valores geralmente acima de 180 por 120 milímetros de mercúrio. E as crises hipertensivas são responsáveis por até 25% dos casos dos atendimentos de emergência no país. As crises hipertensivas são subdivididas em dois tipos: nas urgências hipertensivas e nas emergências hipertensivas, que é o foco da nossa aula. O que difere entre elas? Apesar de ambas terem valores pressóricos iguais, elevados, teremos a diferença que na emergência hipertensiva teremos a presença de lesões de órgão-alvos. O que significa dizer? Que os valores pressóricos tão elevados conseguiram causar danos em órgãos específicos do corpo do paciente. O que são esses danos? Pode ser uma encefalopatia, um AVC, um edema agudo de pulmão, um infarto agudo do miocárdio, uma dissecção aguda de aorta ou até um papiledema agudo, que será verificado no exame de fundo de olho, na fundoscopia. Essa imagem ao lado, nós temos a presença do papiledema, que é essa área mais esbranquiçada ao centro da imagem, demasiada. Em relação ao paciente que chega pra gente com um quadro de crise hipertensiva, nós iremos realizar a anamnese completa. Nela, nós teremos algumas perguntas específicas a serem feitas também ao paciente, sobre o valor pressórico usual do paciente quando não está em crise, fatores que levaram a essa crise, se ele consegue identificar algum fator específico que ajuda a elevar sua pressão arterial. Perguntar, muito importante, sobre o uso de drogas ilícitas, como cocaína, porque pode desenvolver uma crise hipertensiva a partir do uso dessa droga. E a partir daí, com a anamnese direcionada, poderemos partir para o exame físico. O exame físico do paciente vai também ser direcionado para verificar se há ou não a presença de lesão de algum órgão-alvo, pois o paciente que apresenta uma lesão de órgão-alvo vai ser tratado diferente do paciente que não vai. Ou seja, o paciente em urgência hipertensiva e emergência hipertensiva vão ter tratamentos diferentes. Nessa avaliação, o paciente deve ter a pressão arterial aferida nos 2 membros superiores, de preferência, se puder, nos 4 membros, para ver se há alguma discordância dos valores pressóricos. O paciente que chega com alguma queixa do sistema cardiovascular, ele vai ter uma clínica apresentando, geralmente, uma dor ou um desconforto torácico ou abdominal ou no dorso, pode apresentar tosse, dispneia, fadiga, e nós iremos partir para o exame físico direcionado do paciente. Iremos verificar a frequência cardíaca, o ritmo dessa frequência, o pulso, se há alguma alteração nesse pulso. Na ausculta cardíaca, vamos ver se há ritmo de galope, se há sopros cardíacos. No exame, vamos ver se há a presença de estágio jugular, sinais de congestão pulmonar. Tudo isso para podermos direcionar o nosso diagnóstico para um tipo de lesão específica. Podemos solicitar alguns exames complementares, a depender da clínica do paciente, da nossa suspeita diagnóstica, como eletrocardiograma, uma monitorização do paciente, saturação, um raio-x de tórax ou um ecocardiograma, marcadores de necrose miocárdica, se estivermos pensando em um infarto agudo do miocárdio, e um hemograma com as plaquetas. Já no paciente que vai chegar com queixas do sistema nervoso central, ele pode apresentar uma clínica com enfoque nesse sistema. Pode apresentar tontura, cefaleia, alteração da visão, da fala, da consciência, pode chegar muito agitado ou pode chegar em coma, pode apresentar delírio, pode apresentar confusão mental, déficits focais, rigidez nucal e até convulsão. E os exames complementares vão ser direcionados também, mais uma vez, à clínica do paciente. Um ATC ou uma ressonância, ou até, se for necessário, pulsão lombar, pulsão do líquido lombar. Como eu falei anteriormente, também vai ser muito importante fazer a fundoscopia, que é um exame do fundo do olho, para ver se também há lesão nesse órgão específico. Pode ser observado papiledema, hemorragia, exudato, alterações nos vasos, que pode ter desde um espaçamento da parede arterial até um aspecto de um fio de prata ou de cobre. Os pacientes também podem apresentar lesões renais, no sistema renal, e a clínica dele vai ser direcionada para esse sistema. Ele pode ter alteração no volume de urina, na frequência urinária, pode ter mudança no aspecto da urina, pode apresentar sinais de desidratação ou massa abdominal no exame, sopros abdominais, e os exames também vão ser direcionados ao sistema. Exame de urina tipo 1, creatinina, ureia, sódio, potássio, cloro e a glasometria do paciente. Lembrando que é muito importante identificarmos qual é a lesão de órgão-alvo, se o paciente estiver apresentando uma, pois o tratamento vai ser específico de acordo com a lesão que o paciente apresenta.
Agora, dando início ao tratamento dessas emergências hipertensivas, como a Ariane falou, ele vai ser dividido conforme o órgão-alvo que está sendo lesado. No panorama geral, uma emergência hipertensiva, vamos reduzir essa pressão arterial. A redução da pressão arterial ela vai seguir alguns parâmetros. Na primeira hora, fazer uma redução em 20 a 25% e colocar ela em torno de 160 por 100 milímetros de mercúrio em 2 a 6 horas. Esse é o panorama geral. As medicações utilizadas para isso são medicações que permitam um controle efetivo dessa pressão arterial. São medicações de rápida titulação, que seriam o nitroprusiato, a nitroglicerina e os beta-bloqueadores. Mas não somente isso. Cada emergência hipertensiva tem um subtipo e pode ter uma particularidade no seu tratamento. Aqui eu trouxe 3, como o edema agudo de pulmão, o infarto agudo de miocárdio e a dissecção aguda de aorta. No edema agudo de pulmão, utiliza diurético de alça para fazer a diminuição daquele edema, para diminuir a congestão pulmonar. No infarto agudo de miocárdio, é preferível utilizar nitroglicerina, visto que ela é mais efetiva como vasodilatador das artérias coronarianas do que outras medicações e também auxilia a diminuir a dor. Na dissecção aguda de aorta, nós não iremos priorizar somente uma redução da pressão arterial, mas também vamos priorizar uma redução da frequência cardíaca, visto que isso vai auxiliar no controle dessa emergência, né? Além de um controle da dor com opioides, visto que também é uma emergência que é muito dolorosa. Aqui é trazendo um panorama geral desse manejo de pacientes que entram nessas características de uma emergência hipertensiva. Que, como a Ariane falou, são pacientes que têm uma sistólica acima de 180 e ou uma diastólica acima de 120. Faz análise para ver se tem lesão de órgão-alvo. Se tiver lesão de órgão-alvo, é categorizado como emergência hipertensiva. Se não tiver, urgência hipertensiva. As urgências hipertensivas são feitas outro tipo de manejo, que é tratamento ambulatorial para hipertensão, fazer medicação oral, tranquilizar paciente, solicitar exames complementares, são outras particularidades. Em relação à emergência hipertensiva, é uma emergência, tem que fazer a internação, preferencialmente vai fazer uma internação na UTI e vai fazer aquele tratamento direcionado para o órgão-alvo. Aqui eu trouxe 4 subtipos de emergência hipertensiva que vão fugir daquele panorama geral que eu falei inicialmente, que é a redução da pressão arterial em 20 a 25% na primeira hora. Na dissecção aguda de aorta, é indicado reduzir essa pressão arterial sistólica abaixo de 120 milímetros de mercúrio na primeira hora. No AVC isquêmico, faz análise para ver se faz trombólise ou não. Se for indicado trombólise, tem que reduzir a PA abaixo de 180 por 105 milímetros de mercúrio nas primeiras 24 horas. Se tiver uma hemorragia subaracnoide, fazer a redução da sistólica abaixo de 160 milímetros de mercúrio na primeira hora é a indicação. E nesses outros casos, como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome coronariana aguda, AVC hemorrágico, que tem início dos sintomas a menos de 6 horas, é indicado reduzir a sistólica abaixo de 140 milímetros de mercúrio na primeira hora. Essas 4 são algumas das particularidades que fogem daquele controle geral, né, da pressão arterial que eu falei inicialmente nas emergências hipertensivas. Essa daqui são as referências que a gente utilizou para fazer esse vídeo. Eu e a Ariane, a gente agradece pela atenção. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe. Nós tentamos resumir ao máximo, visto que emergências hipertensivas é um mundo, tem um monte de particularidades que podem entrar dentro desse conteúdo. E é isso. Muito obrigado pela atenção.